Os fatos narrados a seguir são de responsabilidade do autor e baseados em relatos colhidos. A identificação dos personagens envolvidos nessa produção é de responsabilidade do ouvinte. Depois do dia 25 de setembro, eu deixei de ir para a ETEC Dona Escolástica Rosa. Pessoalmente, eu não via mais sentido em frequentar o curso. As aulas apresentadas em PowerPoint estavam cada vez mais arrastadas, o que dificultava prestar atenção em qualquer que fosse o conteúdo. Tudo que acontecesse fora da ETEC se tornou mais interessante do que estar naquela sala de aula. Tenho para mim que esse sentimento foi influenciado pelas intimidações que havia vivido naquele ambiente acadêmico tóxico. Como, por exemplo, um dia no ponto de ônibus quase fui atropelado por um colega de classe. A treta relatada no episódio anterior foi apenas o ponto final que me fez refletir. Esse realmente não é o lugar onde eu desejo estar. Assim, passei a me dedicar aos meus projetos fora da instituição. Contudo, continuei a receber os relatos de uma amiga, a Samira, que permanece no curso. Com a desistência da primeira fonte, eu havia descartado a ideia de concluir esse projeto. Porém, passei então a refletir sobre meu caso e de outros alunos desistentes, e resolvi incluí-los no projeto. Assim daria um final a isso, realizando uma entrevista com quem sofreu dentro da instituição. Olá, sejam muito bem-vindos e muito bem-vindas ao podcast Aulas de Preconceito, os casos da ETEC Dona Escolástica Rosa. Meu nome é Cristóvão Leforte e sou seu anfitrião. Não se esqueça de seguir o nosso podcast no Spotify e ativar o sino de notificações para ser alertado sempre que novos episódios forem postados. Episódio 5 – Exaustão. Em 9 de outubro de 2025, às 11h05 da manhã, recebi a seguinte mensagem do professor e coordenador do curso de Segurança do Trabalho. Abre aspas. Bom dia, como está? Espero que esteja bem. Preciso falar com você sobre as aulas, frequência e continuidade do curso. Por favor, venha me procurar pessoalmente na escola se possível. Fecha aspas. Respondi às 11h44 da manhã. Abre aspas. Olá, professor. Bom dia. Estou bem. E o senhor? Tudo bem, é que estou ocupado com um projeto, mas vejo se consigo dar um pulo na ETEC. Fecha aspas. No dia seguinte, após uma reflexão, mandei a seguinte mensagem no período entre as 11h30 e 11h50. Abre aspas. Olá, professor. Bom dia. Então, professor, acredito que não vou conseguir voltar à ETEC por um simples motivo. Não sou obrigado a pegar ônibus lotado e ficar no trânsito para chegar na ETEC e ser desrespeitado gratuitamente por um bando de indigentes que não conseguiram fazer nada na vida e atrasam a dos outros que querem algo. Tanto eu como outros alunos já ouvimos diversas atrocidades dentro de sala de aula, seja pelo grupinho ali do fundo, se estendendo ao pessoal do canto esquerdo da sala com a anuência dos representantes da turma. Além disso, tem uma gravação de áudio linda da última quinta-feira para comprovar os ataques gratuitos que já ocorrem desde o início do mês de setembro. Eu ainda aguentei o quanto pude ficar de boca calada, mas soltei os cachorros e ainda ouvi de uma das alunas que tenho que ser mais leve e deixar os outros falarem. É engraçado que ela não gostou de ser chamada de Umpa-Lumpa, aquele da fábrica de chocolate, pelos alunos do fundo, mas eu tenho a obrigação de não levar a sério ser chamado de viado e ouvir comentários racistas, que a sala tenta impor como se fossem brincadeiras. E segundo um dos maiores incitadores de bullying da turma, é mimimi se incomodar com isso. Porém, anteriormente já estava rolando um etarismo em sala de aula com a Samira, fato que eu já havia pego pessoalmente acontecendo, e ela optou por ficar calada até onde deu. E vendo o caso de outra aluna da turma, também sendo vítima dessa situação vexatória querendo sair, sendo que a mesma pediu demissão do emprego para poder fazer o curso, me deixou extremamente descontente com o andamento que esse curso levou. Durante a minha faculdade eu não tive problemas assim em sala de aula, pois eram adultos. Dentro da nossa sala, no ensino técnico, ninguém se comporta comum. Não há postura. Me pergunto se não existe ocorrência, pois se a classe não tem respeito, o ideal é tratar igual criança, já que estão pedindo isso. E não duvido de ter boletim de ocorrência, pois o caso está caminhando para ser de polícia,
principalmente com certas ameaças que alguns de nós já recebemos, como por exemplo, abre aspas, sou uma pessoa muito peliculosa, fecha aspas. Aliás, o comportamento nocivo dos alunos que inclui o recalque da turma de enfermagem que tem plena ojeriza da minha pessoa e tenta me podar de fazer perguntas ou de sentar ali na frente, aliado ao fato de que eu estou tendo falta de atenção fixa, já que as aulas estão cada vez mais arrastadas, o que o meu raciocínio não está conseguindo acompanhar. O mesmo fato contou para a decisão de outra aluna optar pela desistência do curso. Além de só chegar em casa após a meia-noite, já que fico esperando o ônibus das 10h55 da noite até as 11h45 na ETEC. Eu compreendo bem o horário que foi dado lá no início do curso ainda na inscrição, mas com o andamento das aulas eu percebi que não existe conteúdo didático para preencher todas essas horas de curso. Aliás, até as faculdades São Judas e Unip liberam os alunos às 22 horas. Enfim, acredito que com as minhas faltas eu já cheguei na linha final desse curso, mas opto pela minha saúde mental e integridade física, mesmo que eu fique desempregado e acabe parando embaixo da ponte. Minha transição de carreira para a segurança do trabalho seria para ter uma estabilidade, mas vi que não há muitas vagas para estágio e muito menos emprego. Não sou da turma do que indica, e esse sentimento de estar sem chão não ocorre só comigo, principalmente ao olhar quantas pessoas se formam na ETEC por semestre, o que me fez ter os seguintes questionamentos. Todos conseguem emprego? Ou são obrigados a virar empreendedores autônomos e para pejotização? Eu pessoalmente entendo que eu não sirvo para empreender. Quero um CLT, fazer minha função e ir embora. Já tive dores de cabeça demais na minha vida e realmente não esperava ter em uma sala cheia de adultos, com alguns já beirando quase aos 70 anos. Enfim, qualquer dúvida é só chamar. E recebi essa mensagem de retorno do professor e coordenador do curso. Oi, Christopher, boa tarde, tudo bem? Ô, Christopher, eu entendo, né, essas colocações que você abordou. Sinto muito, né, por tudo isso que aconteceu, né, eventualmente está acontecendo. E como você tem esse sentido, tá? Realmente essa turma, né, é bem atípica. Tá? Nunca peguei nada parecido nem próximo do que está acontecendo com essa turma em 12 anos de coordenação e sala de aula. Então realmente é desafiador, tá? Mas sinto muito, né, por tudo que aconteceu aí, tá? Desejo sorte, né, e que siga seus passos, né, da melhor forma possível, tá bom? A gente está sempre aqui na escola, né? O que vocês precisarem, né? Quiser voltar a um outro momento, a gente está sempre aqui, tá bom? Obrigado. Eu ainda pisaria na ETEC Dona Escolástica Rosa novamente em 29 de outubro de 2025 para prestigiar o grupo do qual a Samira fez parte durante a Feira de Profissões, na qual recebi um pedido de volta ao curso por um dos professores. Para mim, o meu ciclo naquela instituição já havia se encerrado. Em 31 de outubro, enviei um pedido de nota oficial à assessoria de imprensa do Centro Paula Souza para um podcast sobre os casos ocorridos na turma do 1D3. Olá, bom dia, tudo bem? Estou entrando em contato para pedir uma nota oficial do Centro Paula Souza sobre os casos de etarismo, homofobia, misoginia e racismo que estão ocorrendo na turma do primeiro módulo do curso técnico de segurança do trabalho 1D3 na ETEC Dona Escolástica Rosa, localizada na Vila Matias, em Santos. Meu nome é Christopher Leforte, sou jornalista e ex-aluno do curso citado e estou na fase final de produção de um podcast que conta com os depoimentos de alunos afetados, incluindo gravações em áudio de agressões verbais ocorridas em sala de aula desde setembro deste ano. O caso foi avisado à direção do centro técnico comandada por Thiago Abreu, mas segundo os alunos afetados pelo ocorrido, nenhuma atitude forte, como por exemplo registrar ocorrências para tentar coibir os atos, foi tomada. O superintendente tem conhecimento das informações por meio de e-mails enviados pelos alunos e ligações por telefone. Estou entrando em contato para pedir uma nota oficial de esclarecimento para ser lida no episódio final de número 4, com o lado da instituição sobre os casos ocorridos. Agradeço a atenção e aguardo o retorno. Que chegou no dia 3 de novembro de 2025. Olá, Christopher. Boa tarde. O Centro Paula Souza CPS não compactua com qualquer ato de discriminação ou desrespeito. A ETEC Dona Escolástica Rosa, localizada em Santos, acolheu as denúncias dos alunos em um workshop e orientou colegas de classe sobre boa convivência.
Também pediu aos professores e coordenadores que informassem a direção condutas inadequadas. A turma é formada por estudantes maiores de idade que contestaram as acusações e enviaram um ofício à direção dizendo que prezam pela harmonia e pelo respeito mútuo. Por meio da Comissão Permanente de Orientação e Prevenção contra o Assédio Moral e Sexual (COPANS), o CPS promove diversas ações como a capacitação de docentes, palestras e divulgação de informações visando a orientação e prevenção de atitudes contrárias aos direitos civis. Denúncias e agressões podem ser comunicadas por alunos, professores e toda a comunidade acadêmica pelos canais oficiais do CPS. Fecha aspas. No próximo episódio... 28 de julho. Tudo ótimo, que sonho, que maravilha essa sala. A partir de 28 de agosto, a chave virou on-off. Acabou o sonho. Só que teve aquela situação que deixaram a comida da festa, que todos nós cotizamos, para o final. Não se serviu um copo d'água, não se serviu um copo de refrigerante, os salgados todos fechados num canto, eles proibiram de ir servindo, que as pessoas pudessem ir se servindo, até 10 horas da noite, quando finalmente a gente já estava indo embora, eles resolveram falar que era para fazer uma fila indiana, para passar na mesa pegando o seu, vamos dizer assim, né, entre aspas, sua cota do salgadinho, vamos dizer assim. E a partir dali, eu vi as pessoas mudarem comigo. A princípio, no próprio grupo, teve umas eu não lembro tudo assim de cabeça perfeitamente, mas a princípio teve comentários no próprio grupo sobre a minha fala, mas eu não vi de cara como um problema ou como que alguém tivesse ficado bravo ou qualquer coisa assim comigo. Até então, na minha cabeça, eu tenho o direito de manifestar um descontentamento, como qualquer outra pessoa também tem. E eu não estava nem falando sobre ninguém da nossa sala, porque a festa, pelo menos até onde eu tenho conhecimento, não havia sido organizada por ninguém da nossa sala. Havia sido organizada por uma outra turma e eles que decidiram e definiram como fariam. Então, tudo bem. Mas em nenhum momento a gente teve uma postura antissocial na festa, tanto que eu gravei vários vídeos das pessoas se divertindo e tal, eu conversando com as pessoas, mandei os vídeos no grupo. Você acredita que você foi a única a sentir esse problema da comida dentro da festa? Eu acredito que não, porque dado ali umas 9 da noite, considerando que muitas pessoas foram para a ETEC, no caso, nesse dia, para a festa, que a festa era vinculada à presença. Então não era assim, você foi na festa porque você quis. Não, eu fui na festa porque eu fui obrigada pela ETEC a ir na festa. Por que que eu fui obrigada? Porque se eu não fosse, eu ficaria com falta nas 5 aulas naquela data. Então, sim, isso é uma obrigatoriedade. Quando você coloca, é uma festa, participa quem quer e não sei o quê, não é obrigatório, é uma faculdade, você escolhe ou não participar. Agora, quando você coloca relacionado a isso, o fato de você ficar com presença ou falta, então você está obrigando o aluno a participar. Então, mas até aí, eu queria ir na festa. Só que eu sabia o dia de trabalho que eu teria, sabia que eu teria que ir direto do trabalho, como muitas vezes nós fomos direto do trabalho, quando não os dois, pelo menos, ou meu marido ou eu. Isso aconteceu várias vezes e acontece de ir direto de trabalho e ter que ir com trajes que, de repente, você não pode estar... lógico, a não ser que fosse de verdade, uma pessoa precisando ali realmente de uma ajuda, mas não um boneco numa festa que não estava... A gente nem havia aprendido ainda nada sobre isso naquela festa. Tinha 1 mês de aula, não havíamos aprendido nada ainda. Aulas de Preconceito, os casos da ETEC Dom Escolástica Rosa é um podcast com selo Cris News, de olho na informação, sendo roteirizado, apresentado e produzido por Christopher Lefort. Não se esqueça de seguir o nosso podcast no Spotify e ativar o sino de notificações para ser alertado sempre que novos episódios forem postados, além de nos avaliar. Fiquem na paz e até amanhã com o nosso próximo episódio.